Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo na inteligência por trás de uma rede Wi-Fi, um conhecimento que é, olha, essencial para resolver aqueles problemas mais cabeludos dos clientes. Dominar o que é o roaming e band steering é o que vai separar um suporte bom de um suporte que é realmente incrível. Então, vamos lá? Direto ao ponto. Essa é a reclamação clássica, aquela que a gente mais ouve e que mais causa frustração. O cliente jura que está colado no roteador, mas a experiência de uso dele está péssima. Pode parecer que não faz sentido nenhum, mas acreditem, existe uma explicação técnica bem clara para isso, e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, a grande questão é, por que isso acontece? Não é mágica, nem defeito no plano de internet. Na esmagadora maioria das vezes, a resposta está em dois processos que rodam ali, quietinhos, nos bastidores da rede Wi-Fi. Vamos investigar a fundo qual é a causa raiz desse problema que é tão comum. E o nosso primeiro conceito é o roaming. Pensem nele como a arte da transição, sabe? Tipo uma passagem de bastão. É o que permite que um celular, um notebook, se mova por um ambiente com vários pontos de Wi-Fi sem, em teoria, perder a conexão. Mas como a gente vai ver, essa transição nem sempre é tão suave assim. A definição é bem simples. Roaming é a capacidade do dispositivo de trocar de forma automática para o ponto de acesso que tem o melhor sinal, conforme a pessoa anda pelo espaço. Numa casa grande ou num escritório que tem uma rede mesh, por exemplo, o roaming é o que deveria garantir que a conexão continue perfeita, não importa onde a pessoa esteja. Agora, atenção total aqui, pessoal. Este é o ponto mais importante, o detalhe que muda todo o jogo e que quase ninguém sabe. Quem decide a hora de trocar de ponto Wi-Fi é o dispositivo, o celular, o notebook e não o roteador. Se o aparelho achar que o sinal, mesmo que seja bem fraco, ainda é aceitável, ele não vai trocar. Ele fica teimosamente conectado ali, mesmo que tenha um ponto de acesso muito melhor bem do lado. E quando o roaming é ruim, os sintomas são exatamente aqueles que os clientes reclamam pra gente. A internet fica lenta mesmo perto de um ponto de acesso forte, as chamadas de vídeo caem quando a pessoa anda de um cômodo para o outro, e o aparelho parece que fica agarrado, preso num sinal fraco e distante. A pessoa precisa desligar e ligar o Wi-Fi do aparelho para forçar a troca. Soa familiar? E esta comparação ilustra a diferença de um jeito brilhante. De um lado, um repetidor comum que muitas vezes cria até outra rede com outro nome, a troca é lenta, não é confiável e quase sempre resulta em queda de conexão. Já do outro lado, a rede mesh cria uma rede única, unificada. O sistema ajuda o dispositivo a tomar a decisão certa e o resultado é uma conexão estável, sem interrupções. O grande lance do mesh não é só velocidade, é inteligência e estabilidade. Certo, entendemos o roaming. Agora vamos para o segundo conceito-chave, o band steering. Se o roaming fala da troca entre diferentes pontos de acesso, o band steering fala sobre otimizar a conexão em um único ponto, basicamente empurrando os dispositivos para a melhor performance que eles podem ter. A definição é bem direta. Band steering é aquela função do roteador que, de forma ativa, tenta convencer ou melhor empurrar os aparelhos compatíveis para se conectarem da frequência de 5 GHz, que é muito mais rápida, em vez de deixar eles acomodados na frequência mais lenta, a de 2.4 GHz. Mas por que precisa empurrar? Porque, por padrão, os dispositivos são programados para preferir alcance em vez de velocidade. A rede 2.4 GHz tem um alcance maior, então muitos aparelhos olham para ela e pensam: opa, sinal forte, vou conectar aqui. Mesmo que estejam do ladinho do roteador e pudessem usar a rede de 5 GHz, que é muito mais veloz. Quando o band steering funciona direitinho, os benefícios são muito claros. A velocidade que o cliente percebe aumenta na hora, a estabilidade da conexão melhora, a gente reduz a interferência na faixa congestionada de 2.4 GHz e, claro, começa a usar de verdade o potencial da faixa de 5 GHz. Esse slide aqui é para a gente cravar a diferença e nunca mais confundir. Vamos lá. Roaming. O que ele faz? Troca entre pontos de acesso. Quem está no controle? O dispositivo. Qual é o objetivo? Manter a conexão ativa. Agora o band steering. O que ele faz? Troca entre as frequências, 2.4 e 5 GHz. Quem está no controle? O roteador. E o objetivo, otimizar a velocidade. São duas coisas diferentes que precisam trabalhar em harmonia. Ok, entendemos a teoria, agora vamos para a parte mais importante, a prática. Essa é a nossa caixa de ferramentas de consultoria.
É como a gente usa esse conhecimento para diagnosticar o problema do cliente e, claro, resolver de vez. É aqui que a gente conecta os pontos. Quando o cliente fala, meu Wi-Fi não troca de ponto sozinho, a gente já sabe, a causa real é uma limitação de roaming do próprio aparelho dele. Se ele diz, o sinal 5G some quando eu ando pela casa, isso é um comportamento normal, a gente sabe que essa frequência tem um alcance menor. E a clássica, continua lento mesmo colado no roteador. Bingo, o aparelho está preso na rede 2.4 GHz, ou seja, o band steering falhou. E aqui estão as ações práticas, nosso checklist de ouro. Primeiro passo, para cobrir vários pontos, a recomendação é um sistema mesh. Ponto. Passo 2. Garantir que os pontos de acesso estejam bem posicionados. Sempre locais centrais, abertos, nunca escondidos atrás de móveis ou dentro de armários. Passo 3. Um detalhe técnico importante. Evite configurar a potência do sinal no máximo, porque um sinal forte demais faz os aparelhos grudarem nele e não quererem trocar. E, em último caso, se nada disso resolver, separar os nomes das redes, criando uma Wi-Fi 2G e uma Wi-Fi 5G. Pode ser a solução para forçar a conexão certa. E, para explicar isso para o cliente de um jeito que ele entenda e confie, usem esta abordagem. É quase um script. Olha, o seu próprio aparelho é quem decide a hora de trocar de Wi-Fi. Às vezes, ele fica um pouco teimoso e se conecta a um ponto ou a uma frequência que não é a melhor. O que a gente pode fazer é ajustar o sistema para ajudar o seu aparelho a fazer essa troca de um jeito mais inteligente. Isso passa confiança, mostra conhecimento e tranquiliza o cliente. Para fechar, vamos consolidar tudo que a gente viu. Estes são os pontos que todo consultor precisa ter na ponta da língua para diagnosticar e resolver essas questões com total confiança e precisão. Então, vamos lá. Os pontos cruciais para não esquecer. Primeiro, a decisão do roaming é do dispositivo, não do roteador. Segundo, redes mesh facilitam e muito um bom roaming. Terceiro, o band steering é a tentativa do roteador de dar uma forcinha. Quarto, e muito importante, entender que esses sistemas automáticos não são perfeitos e podem falhar. E por último, lembrem-se que separar os nomes das redes, em alguns casos, é uma solução totalmente válida e eficaz. Com esse conhecimento em mãos, a próxima vez que um cliente ligar com aquela reclamação frustrante, a abordagem vai ser completamente diferente. Vai ser a oportunidade de mostrar expertise, de resolver o problema de verdade na raiz e de transformar um cliente frustrado em um verdadeiro fã do nosso serviço. E aí, prontos para o desafio?